Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com base aqui ainda no volume 5 de Reflexos. Sr. Cónigo, hoje o tema é impropérios. É uma palavra que aparece no Evangelho quando se diz que os judeus, na altura em que mataram Jesus pregado na cruz, que aquilo era só impropérios. Que palavrões contra Jesus, Deus me livre. Eu até faço assim já. Impropérios. Vamos lá ver o que é que isto quer dizer. Os impropérios são expressões ou palavras consideradas ofensivas, vulgares ou obscenas, sobretudo em contexto de moral, de civismo, de respeito, de educação. Melhor, em contexto de falta de moral, falta de civismo, falta de respeito e falta de educação. Normalmente são termos utilizados para insultar ou denegrir alguém, com o objetivo de causar desconforto ou constrangimento, e podem variar de acordo com a cultura, o contexto e a sensibilidade das pessoas envolvidas. É possível que os palavrões sejam tão antigos como o homem. A sua utilização era para ofender ou insultar, para defender pergaminhos ou retirá-los aos outros. É a índole própria do ser humano. Ultimamente, com o avanço da tecnologia e o surgimento da internet, os impropérios ganharam uma nova dimensão. Parece terem perdido a dimensão ofensiva e moral, mas aumentaram estrondosamente em quantidade e aplicação. É trivial encontrarmos palavras ofensivas e vulgares em comentários nas redes sociais, em fóruns de discussão e até mesmo em sites de notícias. E tudo sem filtro. Na televisão é que às vezes aparece um pi. A facilidade de comunicação proporcionada pela internet leva as pessoas a expressarem-se de forma impulsiva e agressiva, sem pensar nas consequências do que se escreve e comenta. Os impropérios são, então, ofensas, injúrias, afrontas, blasfémias. Mas nem sempre têm a intenção de ofender diretamente. Cá entre nós, são normalmente palavras, palavrinhas e palavrões de calão, que não se medindo pelo tamanho, são-no pela conotação de baixeza. As pessoas educadas têm tento na língua e cuidam de se abster de as pronunciar, mas a conotação negativamente significativa que nelas se esparrama é tanto mais explícita quanto mais se utiliza o calão nortenho de carroceiro e os termos brejeiros em discussões futebolísticas ou na camaradagem entre os trabalhadores das obras, o que não surge na linguagem comum e simples das tradicionais famílias do sul de Portugal, das tradicionais. Há uns anos, no dia-a-dia, era muito notória a diferença entre o linguajar nortenho e o linguajar do sul. Era assim, que agora já não é bem assim. Tem havido uma aproximação de maus hábitos linguísticos que em nada beneficia o verdadeiro português clássico. Desde que as regiões se uniram em novos costumes, advindos das contínuas aproximações de trabalhadores e de estudantes universitários,
as tradições linguísticas mudaram. Agora aproximam-se umas das outras. Os tais palavrões já se ouvem com igual vozearia por todo Portugal. Verdade seja dita que o norte é sempre norte. E causa estranheza a qualquer outro habitante ouvir frases nas quais são mais os palavrões que as palavras, a ponto de em cada 3, 2 são palavrões ditos de rompante. E o que tem piada, mas faz clarar quem ouve, são tão habituais mesmo entre pais, filhos e quaisquer familiares que já não têm qualquer intenção maliciosa. Hábitos linguísticos que se transformaram em folclore do povo desde épocas imemoriais. Mas não sejamos inocentes. Os impropérios e os palavrões poderão diminuir e mesmo acabar se a educação desempenhar um papel fundamental na sua prevenção. Todos esperamos que haja cultura de respeito e empatia. É que as palavras têm muito poder. E não vale a desculpa de que há liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão tem limites. Uma curiosidade. Eu, na escola, no meu tempo, quase não aprendi inglês. Era pouco. Era o francês. Vocês sabem que... Desculpa eu dizer isto, mas quando a gente aprende uma língua nova do outro lado, por norma aprendem-se mais depressa os palavrões que as palavras bonitas. Faz parte. Ai, faz parte. E se a gente não souber a linguagem familiar, não é, como se diz em alguns lugares, o nosso domínio da língua não é tão bom. Pois. Incrível, não é? É sim, senhora. Eu aprendi francês por um livro que era Langue et Civilisation Française. Era um livro mesmo aí das escolas do ensino do francês fora da França. Sim. E, portanto, a gente aprendia ali o francês, o técnico, o francês, vá lá, literário. Eu aprendi um bocado disso e era assim que eu aprendi, que eu falava na aula com o próprio professor e depois com colegas quando tínhamos que falar. Era com aquele francês assim. Exato. Ouça-me, a vergonha pela qual eu passei quando um dia, isto há coisa de uns, sei lá, 10 anos, talvez nem tanto, em num determinado sítio, num restaurante, quis mostrar que sabia falar francês. Estava lá um casal e o senhor até era professor de qualquer coisa, que ele era um tipo fino. E eu quis dizer-lhe umas coisas em francês e falei e tal. No fim diz-me ele assim: onde é que o senhor aprendeu a falar francês? Eu disse: olha, foi no livro este assim. É que o senhor constrói as frases, mas não diz o que a gente diz. Eu: mas porquê? Diz os significados como se tivesse um dicionário com as palavras difíceis todas. Parece que é isso que aprendeu. Mas no nosso falar de todos os dias... Não quer dizer nada. Não, mas é verdade, é. Eu vejo-me aflito quando agora, às vezes vem, fala... O parle français, não? Qualquer coisa assim. Como ça. Não, mas perguntar se são franceses, se são do talento, franceses, e eles dizem-me qualquer coisa em francês e eu acho, não percebo nada. Exato. Porque é uma linguagem de um francês popular, familiar, que não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi. Exato. É a mesma coisa que se eu fosse agora feito, imaginem vocês, que foi celebrado no dia 10 de junho, o nosso Camões, se eu fosse falar à moda de Camões, sim, numa linguagem de agora, aí fartavam-se de rir comigo. Exato. E era português, não é? E é português, e se calhar chamavam-me todos os nomes possíveis, ou maniento, ou não sei o quê. Mas é isto. Estranho, no mínimo. Mas é que eu quase não entendo, porque depois é meias palavras, a construção da frase não tem nada a ver com as regras que eu aprendi. As palavras não se dizem até ao fim, elas dizem só uma parte da palavra. Exato. E a própria construção da frase não obedece àquilo que era quando é o i, si, quando era uma coisa, quando era outra. Qual que é? Isto agora mas o português é igual. É igual. Depois tem aquela parte da linguagem que não se escreve, não é? A gente fala, mas não escreve. Quando escreve, tem que escrever mais correto.
mas quando se fala, tira-se a negação, não Sim, precisa sim. dizer o Pois. enfim, é muito mais simplificada. E os jovens, então, no meio dos jovens, é um palavreado que os próprios adultos não entendem. Eu é sei bem que interessante. quando eu já fui professor de português do ensino secundário na altura, eu estou a fazer assim porque na altura não davam quase valor nenhum a isso. E eu lembro-me que tive que aprender muito bem para poder ensinar também os chamados níveis da língua. E a gente falava na língua portuguesa, na erudita, na familiar, no calão, na gíria, na língua técnica, estes níveis todos. Sim. Lógico que será que se eu for para uma conferência aí entre professores, eu não vou usar o calão, não vou usar a gíria, tenho que usar um determinado... Mas também se estiver a falar de parte técnica, tenho que usar a linguagem técnica, também não vou usar não sei o quê. Mas estas distinções que eu em português faço, eu na língua estrangeira, como não aprendi tudo, aprendi só algumas coisas, enfim, mas passei pela vergonha quando foi com o senhor, mas ele foi muito simpático e disse-me, sim senhor, o senhor diz muito bem, constrói muito bem a frase, mas não é assim que a gente fala. Eu, pronto, está não se bem, diz não se diz pronto. E era mesmo. Enfim, não é? Enfim. São as diferenças. E também outra coisa, quando a gente quer traduzir uma coisa noutra língua, temos a tendência de realmente traduzir palavra a palavra. E a frase que dá depois da tradução não tem significado, Não, não não. tem sentido, não tem nexo. Não é? Então, de facto, a aprendizagem de uma língua é algo muito complexo. Não é? Mas o calão Mas por e as isso, intempéries estão em todas as línguas. por isso é que se dizia que uma tradução é sempre uma traição. Absolutamente. E é verdade. Absolutamente. É verdade. Pois, não se, cá está, traduz as palavras, não é? Só que não dá um sentido. Mas depois não dá aquele sentido. Não. Exatamente. Fica escrita uma frase estranha, uma frase sem nexo. Pronto, mas o pior é quando as primeiras coisas que se aprendem são os palavrões e não as palavras. Pois Também isso pode também acontecer. dá. Também dá, pode acontecer. Eu, como sempre fui santinho, nunca aprendi os Ainda bem, palavrões. estás a ver? Apesar de ter crescido no norte. Apesar de Não, ter crescido- não, mas isso não quer dizer nada. Não. Também se quer é de zona para Não. zona, não é? Não, e não é só, é família para É de família para família. E família também. Há famílias onde os palavrões é de manhã à noite, seja de pais para filhos, seja Pois é, dos irmãos. e é como diz no texto, não Mas é há com outros sentido não. malicioso. Não, mas há Exatamente. outras pessoas que... Não, fala-se ali. Exatamente. Há quem fale para causar, para escandalizar, para provocar. Há quem fale de forma muito natural, porque é a linguagem que está acostumada do dia a dia. Não é? E, enfim, acho que Estou há em Braga, e no Minho, e Dias Balibra. Não, eu fui andar de metro no Porto. Mas o Porto E também eu vi ali os forte jovens a também, chegar. não é? Nossa Senhora, numa frase aquilo fiquei escandalizada. Eu fiquei escandalizada, Sim, não é? sim. Porque no meu tempo de jovem, opa, ouvia-se uma coisa ou outra, Sim, mas não era assim, não não era é? tanto. Agora, a olhar assim, sei lá, 20, 30 anos depois, É o calão. a O calão evolução é que conta. da facilidade É com que nem eles- sequer é a gíria, é o calão. É o calão, é o calão. é o De facto, calão. que é muito, é muito. É. E evoluiu muito lá em cima e veio para baixo. E veio para Mas baixo. é porque- evidente que muitas famílias, Mas cá em Nem baixo sempre foi assim. usa-se com má intenção, muitas vezes. Mas entre os jovens, é o que a Rosário está a sim, dizer. sim. Entre os jovens, se calhar, se Já for, é o palavreado. já é o palavreado. É. Eu só quando falava aqui, eu pronto, estava a ver isto, né? Porque eu já disse até aqui em off, a minha avó e ao meu avô, zero palavrões. Não, acho que o meu avô só que eu aprendi como palavrão, só eu ouvi uma palavra do vocabulário todo que aprendi como palavrão. E aos meus pais também não. Eu, Também se calhar só uma palavra. Nunca. Agora, é o que aqui diz. Entretanto, eu fui estudar para Lisboa, a minha geração, não foi só de ir estudar para Lisboa, porque em Lisboa também não só havia, pelo menos, não, mas é mas é o contacto. o contacto é o uns com os outros, mas o já trabalho. mesmo aqui no Alentejo, na adolescência, isso, os palavrões, nós não víamos em casa, mas uns com os outros, Exato. já estava. É nas pronto, escolas, isso nos está- locais de trabalho. e creio que hoje em dia, foi cruzar no Zona no Porto, está mais implementado entre os jovens. Agora os jovens usam outra coisa, que é o misturar, mas aí não é palavrão, é o misturar as palavras portuguesas com inglesas. Com ingleses. Mas às vezes não é palavras. Não é palavras, É quase umas expressões, siglas. umas siglas, umas coisas assim. e assim, assim um bocado, um pouco já um pouco à moda brasileira, não é?
brasileiros vão buscar palavras inglesas, originais, que mas depois, também depois africanas. usam-nas, né? Mas há o africano E depois também o africano, É. sim, também começou a haver esta influência, né? Os boés Dos boés, Bué. exatamente. Mas é a evolução natural, naquela que deseja que seja positiva, né? Porque, Sim. por acaso, não é muito... Mas Acho- voltando aos palavrões, é Sim. pena, não é, que se perca, digamos assim, porque há uma fase interessante que ele diz no texto, e é verdade, que muitas vezes fala-se palavrões, mas não tem necessariamente uma conotação negativa. Não. É o palavreado. É, É o palavreado exatamente. que infelizmente foi descendo de nível, Sim. mas a pessoa ali não tem qualquer maldade naquilo que está a dizer. Não é? Sim, sim. É que está a conversar normalmente. Mas, É o calão que se transforma em gíria, quer dizer, exato, mas é ao outro mesmo tempo nível é a pena seguir. porque a língua é É. empobrecida. Sim, sim, é verdade. Vemos é verdade. hoje os jovens de hoje, Sim, até muitas vezes, eu vejo muito isso nos vídeos, nas redes sociais, até estão a falar alguma coisa mais, pública, e não há nenhum cuidado, Não há estás a filtro, ver, não há filtro. não é um estás a... várias palavras, está certo, Sim, assim, sim, abreviadas, não existe mais um cuidado. Um cuidado, e segundo né? consta, não é? Na pronúncia das E coisas. segundo consta, isso na minha altura nem existia ainda, mas segundo consta de professores, não é? Essas abreviaturas na linguagem passou para a escrita, não é? Pois o problema Os está miúdos, aí. com a questão dos SMS e agora das redes Sim, sociais, sim, sim. os miúdos já usarem abreviaturas a escrever nos testes, não é? E eu vejo até às vezes conferências ou coisas assim, extratos que põem nas redes sociais, eu vejo a pessoa a falar com uma linguagem muito descuidada. Sim. Assim, isso aqui, estás a ver? Estão a ver? E eu ficava assim, meu Deus do céu, né? E Sim. certamente que nas escolas os professores também falam assim. Pois. Né? Então, Sim. assim, os alunos também não têm uma referência de um português um bocadinho mais elevado. E eu Sim. acho pena, porque é a riqueza da nossa língua também. É Né? Ter verdade. um vocabulário um bocadinho mais erudito não fica mal a ninguém. Né? Dependendo do lugar ali, né? Acho que é pena, mas é algo que se vê em todos os países. De facto. Sim. A linguagem Essa- nova, moderna, simplificada, cortada, abreviada, ela prevalece sobre uma linguagem um bocadinho mais desenvolvida. erudita, exatamente. Mas é pena, acho que por uma questão mais realmente de ter um nível, né? Quando eu falo ali dos níveis da linguagem, de facto, eu não falo para o Presidente da República da forma como falo para um operador de caixa. Porquê? Porque não estaria adequado. Claro. É por uma questão de adequação. Sim, exatamente. Porém, é claro, educação sempre, não é? Em qualquer que seja o contexto, mas é bonito ser capaz de ter de ver os jovens a falar e ver uma constância, uma capacidade de expressão um bocadinho mais construída. Sim. Acho que também é pena, mas isso é em todas as línguas, como Sim. digo, não é? Sim, e o português ainda por cima é uma língua muito rica, né? Sim. Porque temos para a mesma, se calhar, para a mesma, Para a mesma realidade, nós temos 5, 6, 7 vocábulos. vocábulos, exatamente. É. E mesmo para um palavrão nós temos um vocábulo alternativo que não é palavrão, portanto. Exato. Mas ainda assim, pronto. Mas Simplificamos. é pena simplificar, talvez possa ser útil ou prático, uma forma de dizer mais rápido, não é? Mas acho que também empobrece, é pena. Nesse sentido, acho que tem que adaptar, não é? Estou a falar com crianças, eu falo de um jeito, estou a falar com adultos, eu falo de um jeito. Claro. Não é? Estou a falar com pessoas mais simples, eu tenho que me fazer entender. Estou a falar com pessoas mais elevadas, eu também tenho que me fazer entender e utilizar um vocabulário mais ao nível, não é? Mas é o que estás a dizer, mas com esta evolução de empobrecimento, nota-se isso. Nota-se Eu fico assim, olha, mesmo como é que nos está a falar contextos. assim? Acho que talvez porque eu fiquei muito tempo sem ouvir o português e sem estar nas redes sociais em português. Quando eu voltei e comecei a ter sugestões de vídeos em português que eu não tinha, sim. não é? O Google, ele sabe onde é que a gente está, o que é que a gente faz, Claro. o que é que a gente procura. E eu fui ver assim, não, a forma de falar. O sotaque, que eu achei muito estranho, porque o meu sotaque é o meu lá de cima, não é? E ver o sotaque assim, a forma de falar, a simplicidade de falar assim, mas o português está assim. Então, Né? Foi estranho para mim dar-me conta dessa realidade, até porque trabalhava muito com jovens, do francês jovem, do francês que a gente aprende, que é o francês, não é? Que aprende lá, não é? O francês, e o francês que a gente tem que falar com os jovens, que é totalmente diferente, não é? E graças a Deus consegui aprender os dois, não é? Mas é a mesma situação. E eu vejo que o povo lá também se queixa, os jovens de hoje não sabem falar francês. E de facto, as regras de linguagem, os auxiliares, tudo isso é tirado. Então a gramática ela é alterada. Porquê? Para facilitar. A gente vai direto ao verbo sem o auxiliar. O exatamente. tempo verbal está errado, não é? Mas toda a gente entende o que é que se quer dizer. E é o que passa hoje. É. Não é? E para nós que somos imigrantes, não é? O cuidado de conseguir falar corretamente também, porque também se não ficam e não sabem falar direito, não é? Se for um francês a falar daquele jeito, ok, mas se formos nós, está errado. Claro. Não é? Então é interessante, mas chegar aqui e deparar-me com essa mesma coisa. Não é? De ver uma aula a ser dada, ou um extrato de uma aula de faculdade, e ver as pessoas a falar daquela forma, assim, meu Deus,
Onde está o português? Eu, às vezes, na televisão, quando ouço, por exemplo, o próprio Macron, presidente francês, fazer uma comunicação, portanto, falar rápido, por exemplo, e ouvir, mas esta expressão, o que é que ele quer dizer com isto? Muitas vezes já nem entendo o que diz. Entender no sentido de ouvir e destrinçar as palavras, porque quando a gente fala, junta as palavras, Sim, não, sim. os sons. O destrinçar aquilo e depois, mas é esta a frase. Então, mas quando eu aprendi não era assim que se dizia. E é o presidente da França a dizer o discurso assim. Portanto, é uma situação que é global, não é uma coisa nossa aqui, não é? Mas ao mesmo tempo há que criar essa consciência. Mas olha que nós no português, quando ouvimos um presidente, um político assim que pretende comunicar, é um português, caramba, não é um português calão. Caramba. Não, mas o caramba olha, a gíria não é palavrão. Não é palavrão. Mas é a Na gíria. minha terra não é. Não. Há outro parecido. Exato. Esse Não vamos entrar nessas. Não, porque... Queremos manter Não. a fasquia. Queremos manter a fasquia alta. Não, nem eu era capaz de usar as outras Exato, palavras. mas vê-se que é algo muito global em todos os países, uma facilitação, se podemos dizer assim, da linguagem. Mas há que distinguir bem o que é cuidado do que é mais, né? O que é calão, não é? O que é palavrão. E acho que não se pode perder o sentido que aquilo é feio, que aquilo não se diz em determinado contexto, não é? Que aquilo não se fala a uma pessoa num serviço público, não é? E muitas vezes se houve esses respeitos aí nos serviços públicos, a pessoa chega lá e trata o funcionário como se fosse um... Um filho das ervas, pá. Não, mas assim, não é? Acho que é importante falar sobre isto. Quando vi o título achei muito interessante. Não é? E dizer assim, olha, de facto, parece que hoje em dia é tudo um vocabulário só, está tudo no mesmo dicionário e os palavrões estão no dicionário. Sim. Né? Alguns. Se for ao dicionário, tem que encontrar alguns palavrões por lá. Sim. É interessante também isso, né? Ser reconhecido. Mas, sobretudo nas escolas, acho que era preciso falar sobre isto. Olha, tudo bem que vocês usem, mas é preciso saber falar também com um bocado de... Né? Amanhã o indivíduo é médico e está ali a falar, opa, tu tens não sei o quê, né? Opa! Isto é gíria, pronto. Opa, meu! Não, mas ter essa consciência, olha, existe, não é? Tudo pode ser feito, digamos assim, no contexto. Claro. Estamos num contexto de amigos, estamos num contexto de ver um jogo de futebol, estamos num contexto ali, sei lá, de uma viagem, estamos num... Pronto, há uma linguagem mais... Quer dizer que o próprio contexto é que transforma algumas palavras em palavrinhas Sim. e outras em Exato. palavrões. E quando são palavrões, são impropérios. Exato. O contexto é muito importante. Exato. Sim, sem dúvida. Mas também é preciso distinguir quando se é aluno a falar com o aluno, se é aluna a falar com os pais, se é aluna a falar com os professores, ou se é professor a falar com o aluno. Então, Porque é para necessário haver estas mim, distinções. o mais importante é que quem está mais elevado dar esse exemplo. Né? Os professores eles não Sim. podem utilizar o vocabulário dos miúdos, senão eles Sim. nunca vão aprender. Para não exatamente. Né? Os pais deixam os filhos na escola o dia inteiro. O maior agente de educação é a escola, né? Infelizmente. Se o professor ele fala ao nível dos alunos, ele nunca vai progredir. Claro. Agora, se o professor tem uma outra língua, nem que o aluno tenha isso em léxico passivo, mas ele conhece. Exatamente. Talvez ele não vai utilizar aquelas palavras, mas ele não é ignorante. Ele tem conhecimento do que é que quer dizer tal coisa, não é? Então, acho que é importante nós, educadores, professores, pessoas que falam nas redes sociais, pessoas que falam num programa de televisão, é preciso que a gente dê a conhecer aquilo que é na riqueza da nossa língua. E os outros, nem que não utilizem, ao menos saberão o que quer dizer. Claro. Não é? Saber conjugar os verbos todos nos tempos todos é o mínimo, não é? Mas agora, não, já temos que baixar ao nível dos alunos. Não, nós temos que fazer com que os alunos subam ao nosso nível. É para que eles sejam alguém amanhã, não é? E não sejam, pronto, como com uma linguagem simples, não. E os pais também precisam fazer esse esforço. Sim. Não é? Tentar falar o mais correto possível, para também ter o orgulho dos filhos, de ver os filhos a falar, não é? E não ver os filhos a falar, que é como a criança começa a aprender a falar. Né? Está a giro a falar assim, está errado, não consegue articular como deve ser. Mas deixa assim, porque está engraçado. E a criança chega à escola ou chega à creche e ainda fala tudo. Não dá, né? Não pode ser. Pode colaborar, a gente ri, sim. Né? Tudo o que o filho faz é engraçado quando as crianças são pequenas. Mas temos que ajudá-los. Mas é ter essa coisa. Vamos ajudar. Quando conseguir dizer, olha, agora não é assim que se diz, é assim, está bem? Ora, tenta. Não te preocupes, amanhã consegues. Não é? Mas de realmente puxar para que... Não é baixar o nível da avaliação,
não é baixar o ranking, não é? É subir os nossos alunos, os nossos filhos, para que eles sejam melhores, não é? Claro. A gente quer olhar para o futuro da manhã e quer ter pessoas não é? Com capacidade, pessoa que se expressa com uma certa facilidade e com um certo nível. Acho que é bonito, não é? Sim. Às vezes as palavras e as palavrinhas transformam-se em palavrões conforme a forma impulsiva Também. e agressiva com que são pronunciadas. Não é uma linguagem escrita, é uma linguagem falada. Quando a gente manda um SMS, às vezes não entende o que é que a pessoa quis dizer, porque faltou a intuação. Não é? Com a intuação, se eu digo um palavrão com uma certa intuação, toda a gente percebe que eu quero ofender. Se eu digo um palavrão numa risada ou numa situação qualquer, toda a gente percebe que é um estilo de linguagem, não é? Mas de facto a forma como é dito, a expressão facial, o olhar, a impostura de voz, tudo isso tem a ver com vai dar força ou não àquilo que se está a dizer. As redes sociais agora têm os emojis, não é? Exato. Que, ao fim e ao cabo, ajudam, não é? Ajudam a interpretar. A interpretar se a carinha está feia, e a dar o já entende sentido, exatamente, da força da ou da então palavra, fazemos não é? a palavra bem forte e pomos um bonequinho mais suave. Claro. Não estou assim tão brava. Não, não é? exatamente. Mas na realidade é só para Baixar a pressão. baixar a pressão. As pessoas são terríveis. Ai, Não, nós estamos mas é no verdade. centro da... Mas é verdade, sim, senhor. Ainda há pouco tempo as autoridades em Portugal chamavam a atenção, mas não é só em Portugal, como a Rosário dizia, acontece um pouco por todo o mundo, mas a chamar, porque é normal cada geração ir desenvolvendo Sim, um estilo. um estilo de linguagem e quase ali um vocabulário próprio, não é? E agora, com esta questão dos emojis, até depois houve uma série inglesa, né, que chamou a atenção porque há ali todo um código de linguagem que os miúdos começaram a desenvolver com as carinhas, com aqueles bonequinhos, mas com uma interpretação própria, não é? Que nós olhamos para o bonequinho e é só aquele bonequinho. Lembro-me, a polícia depois portuguesa fez uns posts na internet para os pais também estarem atentos, porque podemos olhar para uma troca de mensagens dos nossos filhos e ver, está aqui uma banana, está uma fruta, qual é o problema? Mas há algum código de linguagem por trás daquilo, não é? E essa série inglesa chamava a atenção para isso, não é? Porque com base nesses códigos de linguagem depois vêm comportamentos e vêm, entre aspas, submundos que nós não estamos atentos para isso, depois às vezes com consequências, não é? Sim. Bullying e acho que a série eu não vi, mas era no caso até de dois colegas adolescentes, um que assassinou a colega, né? Portanto, em ficção, né? Mas que estava todo um código ali que ninguém conseguiu decifrar antes É uma outra linguagem. e perceber, né? Portanto, chamar a atenção para esse aspecto, que é normal. Nessa altura, quando houve essa série, foi até bastante comentado, mas comunicação social e psicólogos e vários especialistas, e que eles explicavam isso. É normal as gerações procurarem e encontrarem sempre códigos de linguagem diferente da geração anterior. Sim. Mas, pronto, Códigos de linguagem. Essa Sim. expressão é verdadeira. Sim, são códigos, exatamente. Por isso, no texto, eu fazia esta distinção. Os impropérios tanto são ofensas, como injúrias, como afrontas, como blasfémias. Vocês, por acaso, entendem a distinção entre estas palavras? Por acaso, não. Não, agora por acaso não. Mas não, mas ela aqui entendeu bem. conforme os contextos, não é? Por exemplo, eu associo blasfémia na linguagem... Uma coisa mentirosa. Sim, mas blasfémia no Evangelho Parece muito blasfémia. está a blasfemar. Sim. Não é? O que é isso? Nesse contexto mais A blasfémia religioso. tem um sentido religioso na Bíblia. Exato. Mas depois, no nosso dia-a-dia, Sim. tem um sentido do antissagrado. O que é que eu quero dizer? Se nós quisermos realmente respeitar-nos, nós temos de nos respeitar a partir da nossa origem. A nossa origem é que nós não somos nascidos das ervas, nem das pedras. Se a gente quiser ser sério connosco próprios, dizemos, sim senhor, os meus pais, trata-se de uma dimensão sagrada de família. Atenção, nós não somos selvagens. A nossa natureza humana é sagrada. E lá no fundo, na origem tem Deus. Portanto, a blasfémia é contra o sagrado. Exato.
pode ser contra o religioso ou não, mas que é contra o sagrado. Dizer uma coisa qualquer para o ofender, eu há dias li qualquer coisa ou ouvi alguém dizer assim, era uma mulher, não sei porque é que para tratarem mal um homem tratam mal a mulher. Por exemplo, este é filho da... Estão a ver o que quer dizer? Sim. Isto é uma blasfémia. Sim. É mesmo blasfémia. Claro que é uma blasfémia injuriosa. Verdade, sim, é uma injúria também. Mas se for simplesmente uma injúria, é um tratar mal, independentemente, é tratar mal porque foi assim, porque não gosta da pessoa, porque tenho raiva, porque... Pronto, injúria. Quando a gente fala em ofensa, é simplesmente ofender no sentido de que não respeito, pelo facto de ser um ser humano como eu, no plano político, no plano não sei quantos. É ofensivo quando um partido diz mal de outro e mete lá as pessoas e o nome das pessoas. É ofensivo quando nós uns com os outros, seja por que razões for, nos tratamos uns abaixo de cão e outros acima de pedra. Pronto. E há outra de ser afrontas. O afrontamento, olha, pode ser pura e simplesmente, eu que sou do clube tal, quando vejo os do outro clube, eu afronto. É isso. É. Portanto, não deixa de não ser sempre uma postura do contra. Isto. Agora, pode ter mais graduação de maldade ou menos graduação de maldade. Por isso é que diz assim, para que seja verdadeiramente impropério, há de haver a intenção de ofender. E até concretamente que seja uma ofensa direta. Quando isto acontece, cá entre nós são normalmente, eu escrevi isto, palavras, palavrinhas e palavrões de calão. E aqui quando se diz de calão, o calão é mesmo linguagem de quem não faz nada, de quem é preguiçoso, porque o calão é isso mesmo. Não faz nenhum, é para este. E agora, pois, e por isso mesmo, essa linguagem usada por quem não faz nada, quer dizer, por quem rasteja na vida em vez de andar com a cabeça erguida, porque há muita gente, infelizmente, que é assim, não só de família, como é de não trabalhar, como é de falta de educação, há muita gente que é mesmo calão. E a linguagem usada, a gente percebe como é. A linguagem de calão. Chamamos calão precisamente a estas coisas que são ofensivas, são injúrias, são afrontas, são blasfémias, é o que calha. E a linguagem pode não ser dito diretamente, lá está, para ofender. Mas fica tão feio isso. E há pessoas que não conseguem ter outra linguagem que não seja essa. É que nos níveis da linguagem é a mais rasteira possível. Esta. Enfim, são palavrinhas e palavrões que não valem pelo tamanho que têm. Exato. Mas valem pela conotação de baixeza que manifestam. Isso é verdade. E quando a gente diz baixeza, estamos a entender o que é que queremos dizer com isso. Quer dizer, quando se põe em causa a vida, a moral, os valores, e depois, a partir daí, a família, o estatuto de trabalhador ou não, quando a gente quer denegrir alguém, qualquer impropério é ótimo para isso. E há pessoas habituadas a isso desde pequeninas. Há outras que não são capazes de ser assim. Porque isso é descer demais. Exato. E o ser humano... Não foi feito para descer. Não. Eu acho piada quando às vezes ouvimos frases, e o Papa usava frases dessas, por exemplo, nós só devemos baixar-nos aos outros quando é preciso levantá-los. Agora, rebaixar, seja quem for, e rebaixar-nos a nós próprios. E a linguagem do calão é uma forma de nós nos rebaixarmos quando a usamos. Sim. E o nível do rebaixamento... Pois é, quando escreve aqui, os impropérios e os palavrões poderão diminuir e mesmo acabar se a educação desempenhar um papel fundamental na sua prevenção. Não é? Claro. E as pessoas educadas têm atento na língua e cuidam de se abster de as pronunciar. Claro. É um pouco por aí, não é? É verdade.
temos ali, é quase como uma arma, né? Temos ali aquelas armas à mão. Exato. É uma arma. Podemos ir devermos abster-nos de usá-las. Cá está, para não. E para tem não, uma frase para não aqui baixar. bastante importante. É que as palavras têm muito poder. Ui, Exatamente. A palavra tem poder de se destruir. Claro. tem. Né? E A palavra tem construir, poder tem de tudo. construir. Tem. Então poder a forma para tudo. como a gente usa e como a gente, de facto, podemos fazer uma coisa muito grande ou fazer uma grande desgraça e não tem... É difícil voltar atrás. Uma vez que a gente falou uma asneira, Sim. ou que a gente falou uma ofensa ou uma coisa qualquer, ou que a gente atingiu o outro. Né? Às vezes até entre marido e mulher. Numa Sim, discussão sai ali Exatamente. e vai buscar uma situação de há 20 anos e fere. Isso. E vai-se entender que a pessoa ainda está a pensar num desentendimento, porque sempre foi assim, porque tu sempre fazes assim, porque tu não sei o quê. E às vezes a gente diz uma coisa impensada ali no furor do momento, né? E aquilo tem um estrago. Né? Ou quando se às vezes para também não entendes nada, quando se fala para os filhos. Isso tem implicações para o resto da vida. Sim. Porque tu não sei o quê, tu és como o teu pai. São frases que nunca se dizem. Tem um poder muito grande sobre a criança, sobre aquela pessoa que escuta, não é? Tem um poder, exatamente, de poder elevar e de, não, tu consegues, mas tem o poder de destruir. Quando a gente usa mal utilizada a palavra, nós temos o poder de destruir. E quantas pessoas não estão aí no mundo a destruir-se uns aos outros, não é? Gratuitamente, por o uso do vocabulário ofensivo, ou injurioso, ou para agredir mesmo, não é? Ou para baixar o outro, rebaixar, não é? Como dizíamos agora, rebaixar o outro. E isso, às vezes, a gente não se dá conta. Foi só uma palavra ali, está ali no momento de raiva e tal, de alteração, mas isso não deixa de ter o seu efeito. Quem escuta uma coisa daquelas, estando a pessoa nervosa ou não nervosa, né? Quem escuta uma coisa daquelas pode ficar muito machucada, né? Muito ofendida. E às vezes é bem difícil, né? Depois perdoar e conseguir, não digo nem perdoar aquela pessoa, mas às vezes é quase como dizer, às vezes é quase como uma praga, não é? Porque tu és como o teu pai, ou porque tu não trabalhas, ou porque tu não sei o quê. E aquela criança vai dizer, então, se eu sou, eu preciso de me comportar como. Não é? E ali começa um crescimento errado a partir de uma palavra maldita. Né? E é de facto uma palavra maldita, né? Que vai ter uma consequência, né? No desenvolvimento da criança, quem diz da criança. Às vezes as pessoas na escola, né? Hoje em dia, né? Graças a Deus, diz uma coisa dessas, tem um processo em cima. Mas antigamente era fácil pensar, és mesmo burro. Né? Isto no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, és muito burro. Né? E a criança ficava com aquilo, eu sou burro, eu nunca vou ser ninguém na vida. Né? E isso é muito negativo. Né? E quantas vezes hoje em dia vemos adultos, né, que muitas coisas não deram certo e quando a gente conversa e tal, chega a uma frase, né, que foi determinante, negativamente determinante na vida daquela pessoa. Então assim, cuidado com aquilo que a gente fala. Né? É preciso, não dá. E falávamos das redes sociais. As redes sociais hoje são um meio poderoso, onde eu digo o que eu quero, onde eu faço passar a minha ideia, onde eu faço passar aquilo que eu penso, do jeito que eu quero. E as pessoas às vezes nem se debruçam para estudar sobre o assunto. Ela diz o que eu acho. Né? Eu acho isto, eu acho aquilo. Gente, não estamos aqui para achar. Não é? A opinião, cada um tem a sua, é como o nariz. Não é? Alguém disse a opinião é como o nariz, cada um tem o seu. Não é? E eu não tenho que ter a mesma opinião do Sr. Cónigo, eu não tenho que ter a mesma opinião do Pedro. E isso não tem mal nenhum. Sim, exato. A gente constrói um discernimento com opiniões diferentes. Quanto mais diferente for a opinião, mais a gente consegue uma coisa mais elaborada. Então, a opinião, ela é boa para construir. Agora, a opinião de A ou B ou C sobre um determinado assunto, ou sobre a igreja, ou sobre o Papa, ou sobre a doutrina da igreja, a pessoa está-se a dar muita importância. Não é? E diz aquelas coisas com o peito cheio como se tivesse alguma consistência naquilo que está a dizer. Pronto, então isso, cuidado, não é? Com essas influências que a gente pega de fora, cuidado com aquilo que a gente diz sem refletir, não é? É preciso voltar a pensar no que se fala. Não é? E tem também aqui entra a história dos temperamentos. Tem aqueles temperamentos mais explosivos que já chega e já fala. E tem aqueles temperamentos um bocado mais introspectivos que vão pensar duas vezes no que vão dizer. Não é? E isso é bom, porque evita muitos danos. Não é? Estão a pensar aí nas famílias, as pessoas que nos ouvem, cuidado com aquelas palavras que saem assim, és mesmo, não sei o quê. Isso não é bom, não é bom de jeito nenhum. Então cuidado aí com as palavras e vamos falar bonito, né? Vamos falar novamente. Elevado, vamos elevar. Temos que ser pessoas elevadas. Nós não podemos vir a baixar o nível da nossa vida. Seja no vocabulário, seja na forma de vestir, também já falamos isto. Parece que vamos vivendo assim
onde tudo vai perdendo um pouco assim a importância. É tudo importante, eu vou para a missa, como vou para o café, como vou para o supermercado, como vou para o restaurante, eu falo aqui, como falo ali, como falo... Não, gente, temos que ser mais versáteis, não é? Há uma postura, não é? Se eu vou fazer desporto, eu tenho um tipo de roupa, não é? Se eu vou à missa, eu tenho um tipo de roupa. Não é? Se eu vou para um baile, eu tenho um tipo de roupa. Se eu vou trabalhar para o campo para tirar as batatas, agora nesta época, eu vou com outra roupa. Não é? Se eu vou fazer as vindimas, eu tenho uma roupa mais velha. Não é? Da mesma forma que eu preciso me adaptar àquilo que eu vou fazer, a minha linguagem também precisa se adaptar àquilo que eu vou dizer. Não é? E seja dentro de casa, seja fora de casa, não. Nós precisamos sempre fazer com que os outros cresçam. Então, se a minha linguagem ela é sempre uma linguagem baixa, uma linguagem familiar, uma linguagem de calão, o que é que eu vou provocar de crescimento aos outros que estão à minha volta? Nada. Portanto, entramos num ciclo vicioso de cada vez ser mais informal. Eu sou uma pessoa muito informal, mas existem os momentos. Não é? Se eu estou com alguém, eu vou sempre pôr aquela pessoa à vontade. Não é? Acho que é assim que devemos fazer, deixar a pessoa à vontade. Porém, não preciso de baixar o nível. Claro. Eu posso ser uma pessoa extremamente acessível, tendo um vocabulário, tendo uma postura, tendo uma postura física. Não é? Acho que toda a linguagem não verbal, ela comunica tanto quanto. Portanto, a minha linguagem verbal precisa ser trabalhada e a minha linguagem não verbal precisa vir junto a dar força àquilo que eu estou a dizer. Então, acho que é importante. Acho que o tema foi muito interessante. É uma coisa que eu jamais pensaria, né? Pensar assim, impropérios, né? Não era um assunto que me viesse à cabeça, mas quando eu fui, eu disse, pá, que interessante falar sobre isto. Não é? Que interessante, não desistam, pá, não desistam de manter, de querer construir um mundo melhor. É ter a consciência do que dizias no início, esse poder da palavra. Exato. Porque as palavras têm poder, não é? Muito. E hoje em dia, é que estavas a falar, eu tinha pensado nisso das redes sociais. É fácil, ligamos o telemóvel, agora vou aqui dar a minha opinião sobre... e depois... Ok, todos nós temos direito à nossa opinião e, de facto, concordo plenamente contigo. Com as várias opiniões sobre a mesma realidade ou o mesmo comportamento, ou seja o que for, se forem opiniões, não precisam de ser todas iguais, são pontos de vista diferentes, mas se for nesse sentido de enriquecer, olha, aquele comportamento, olha, é que também reparo uma coisa, não é? Mas isto é a nossa tendência humana. É muito fácil nós logo denegrimos, dizer mal, apertamos logo o gatilho quando é algo... Alguém discorda. Na discórdia. Mas não... É justamente ao contrário. Mas não se faz muito o partilhar... Não, olha, este discurso... Mas porquê que pensas assim? Exatamente. E porquê que seria melhor fazer assim exatamente. Não de outra forma? Exatamente. Ou então também fazer o exercício contrário de... A pessoa teve um discurso e nós... Olha, por acaso, já repararam que isto aqui é muito importante, não é? Fazer também esse sentido de... Ter a capacidade de escuta. Eu preciso escutar o outro com sentido crítico. Já falamos disto muitas vezes. Sim. Existe ali um ponto de vista que pode ser muito interessante. Muito interessante. Portanto, talvez não seja correto, mas até a forma ali eu posso alterar alguma coisa que exatamente. eu... Porque é interessante, a construção foi interessante. Talvez o fim... o fim de facto não dá. Mas eu não preciso descartar tudo do início ao fim. Exatamente. Mas isso é um exercício, no meu caso, de uma vida comunitária, a morar com várias nacionalidades diferentes, onde me vem um ponto de vista completamente diferente, que eu podia dizer não. Claro. Dizer, olha, mas não porquê? Porque não, exatamente. Mas olha, e se juntarmos a minha ideia e a tua, não é? Pode e como é que a gente pode evoluir esta ideia de forma a que fique melhor para quem pensa como tu e para quem pensa como eu? Exatamente. Mas isto de facto foi um exercício aprendido, não é? Um aprendizado de vida, mas lá está, senão a gente chega e diz, não, pensa diferente, sou contra. Sou contra, exato. Sim, não necessariamente. Hoje em dia há muito esta tendência. Eu não sabia que vocês iam dizer isso, mas fiz a síntese disso antes de vocês falarem, porque já está cá escrita. Sabem onde? Quando eu digo assim, hábitos linguísticos que se transformaram em folclore do povo desde épocas imemoriais. Mas não sejamos inocentes. Os impropérios e os palavrões poderão diminuir e mesmo acabar se a educação desempenhar um papel fundamental na sua prevenção. Até aqui foi o comentário que vocês já fizeram. Mas eu chamo a atenção para a palavra folclore. Porque hábitos linguísticos que se transformaram em folclore. O folclore quer dizer aquilo que é tipicamente do povo.
e passa a ser tipicamente do povo os hábitos linguísticos. E o hábito é a repetição de atos. A repetição de determinadas palavras faz que muita gente esteja habituada a dizer aquilo sempre da mesma maneira. E às vezes as tais palavras que passaram umas a palavrinhas e outras a palavrões. Não, mas está cá dito no texto. Agora, a seguir, o que é que eu tenho aqui escrito? Uma coisa muito bonita. Todos esperamos que haja cultura de respeito e empatia. É que as palavras têm muito poder. Esta frase foi muito repetida já aqui por nós. Mas, reparem no que está dito a seguir. E não vale a desculpa de que há liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão tem limites. Pois, mas era preciso que toda a gente, antes de começar a fazer um hábito que se transforma em folclore, isto é, quase em natureza própria daquela identidade, daquela aldeia, daquela família, daquela não sei quê, antes de se transformar nesse folclore, porque passa a ser o resultado de uma repetição de atos, é preciso pensar que a liberdade de expressão tem limites. E o limite, quando atinge, ou quando se atinge um impropério, isso aí é já um limite que devia ser cortado muito pelo menos 1 metro antes. Exato. Não é verdade? E isto, suponho que as pessoas que nos estão a escutar deveriam terem atenção. Nem tudo serve. Foi aqui dito muita vez que a educação é o critério para que muita coisa aconteça de bom. E a educação é a forma que nós temos de transformar o mal em menos mal ou em bem. Para que não haja o hábito do mal como sendo o tal folclore, o tal normal, a tal característica desta aldeia, daquela família, daquela pessoa. É verdade que há pessoas que, por natureza, são assim. Umas más, outras boas, são o que são, pronto. Mas ninguém deveria desenvolver a parte mal, negativa. Voltando aos níveis da linguagem, desde o nível técnico, o nível superior, o nível científico, o nível não sei o quê, da educação, até chegar cá embaixo ao calão, há várias possibilidades. Mas eu comecei até de cima para baixo. Mas a de baixo é negativa. A outra já não é tão negativa, mas também não é boa. A gíria, por exemplo. Eu aprendi esta distinção quando me falavam em palavrões e me falavam, por exemplo, em linguagem do Zé da Esquina, ali dos fadistas e companhia limitada. Era a gíria, não é? Quer dizer, com palavras que a gente, para perceber bem, tem que estar dentro do contexto. Mas é um contexto, normalmente, para segundas intenções. Claro, exatamente. E as segundas intenções não é no bom sentido que elas têm. Não, é o sentido negativista que a gente encontra aí. Portanto, minha gente, impropérios, sim senhor, há muitos. E há muita maneira da gente poder portar-se mal em comunidade, tratando os outros de uma maneira que não é digna, porque estamos realmente a ofender, a injuriar, estas coisas que a gente já disse aqui. E devíamos fazer de outra maneira. Era bom. Para isso, a educação para valores éticos e, sobretudo, para valores morais, que nos fazem a nós entrar naquele nível que eu disse há bocado, que nos define como o nível do sagrado. Nós somos pessoas sagradas, atenção a isto. Quando as leis dizem que nós não podemos tratar da vida dos outros e acabar com ela sem mais nem quê, é sinal de que nós nos respeitamos ao nível do sagrado. A pessoa é sagrada. Se não valesse nada, então a gente podia destruí-la. Mas mesmo assim, se a gente, nas coisas normais aí da vida, que não é de pessoas, é dos bens, se a gente, ao estragá-los, até pode ir preso, então se mata alguém com muito mais razão. E para matar não é, às vezes, a partir dessas armas, palavra que vocês quiseram usar há bocado, e eu deixei e fiquei contente, que são as tais palavras, são armas. E armas que às vezes, ao ofender, matam mesmo. Sim. Matam a dignidade, matam a fama, matam... Exato, matam a vida por completo. Os impropérios têm essa desvantagem. Por isso, minha gente,
a tempo e horas, eu agora apontá-la para a Câmara, porque há gente lá a ouvir-nos. Porque não pormos-nos de acordo naquilo que tem que ser o bem? Assim, Exatamente. Sim. acabem vocês. Se calhar, sublinhando, a Rosário disse umas coisas muito interessantes, chamando a atenção para cada um de nós e, sobretudo, para os educadores, para os pais. Às vezes há aquelas palavras que já entram, és sempre assim, vais sendo. Porque não dizer, tentar construir, não é? Lá está, tentar, o és sempre assim, quer dizer que já está, Não, já não tens hipótese de. já não é? entrou, Quer dizer, não é, olha, não é nós- no ato, é no hábito. Mas dizer, É olha, sempre assim. o que estás a fazer ou o que estás a dizer não está bem. Podes dizer de outra maneira. Ou então essa, não Olha, é? podias ter outra reação. Exatamente. Tens condições de fazer, tens capacidade, tens maturidade. Para a próxima vez, Responde de tenta outra fazer. forma. Tenta fazer. Exatamente. Isso. Ah. Até cai melhor para a criança. Tens Claro. livros muito inteligentes, pá. Não, mas exatamente. Tentar ir pela construtiva Eu e pela vejo que tu tens positiva. capacidade de responder de outra forma melhor. Exatamente. Não Exatamente. é? E a pessoa já fica, eu tenho capacidade, então eu vou tentar esforçar-me, não é para agradar o pai, para agradar a mãe. E são formas simples de fazer com que os nossos filhos não é, Exatamente. ascendam. Exatamente. Olha, Exatamente. ascendam. Isto é mesmo a ascensão. Acho isso. De baixo para cima. Não ficar ali, não é? É, No raso. atrepem. Então, para terminar, só quando. Não, terminei vocês desta vez para não ser Então, eu. pronto, então fica assim Tá que o nosso desafio. Os impropérios, digamos assim, que fazem parte quase da nossa genética. Não fazem, estou a brincar, não fazem parte da nossa genética. É tudo uma questão de educação, sem dúvida. Acho que é muito por aqui tónica. É uma questão de educação. Às vezes saem-nos, né? São quase, às vezes, aquelas válvulas de escape. Exato, também. Mas usando a palavra educação, já agora, Exato. desculpa, nós temos às vezes a ideia de que a educação que é em família. Sim, nos princípios. Mas desde que se sai de casa e se vai para a escola, a educação passa a ser, não é pelos professores, é pelos colegas. Sim, pelos Exato. pares. E isso continua por aí acima. E quando há bocado era dito que havia muitos impropérios que se espalharam por causa dos encontros dos próprios alunos do ensino superior, já não é só dos trabalhadores Claro. que andam aí nas obras, e não é só do norte que vem para o sul. É este companheirismo, esta aproximação de pessoas. Quando não há um critério para dizer eu aqui nisto não alinho é naquilo, e se faz por imitação e por habituação o que os outros fazem de mal, estragou-se tudo. Os impropérios é que começam a ganhar vida na pouca vida moral que muita gente tem. Está um bom final. Espero que tenha sido útil este reflexo, como foi aqui para nós. Voltamos a marcar encontros no próximo. Até lá, se Deus quiser.